Olá, graça, saúde e paz para você que nos acompanha. Você está no canal Cristão na Prática. Peço que, se possível, assista o vídeo até o final, porque muitas vezes nós começamos a assistir o vídeo e não terminamos. Mas esse vídeo é bem interessante, bem relevante. Eu também peço que você curta e se inscreva e, se possível, compartilhe para que mais pessoas ali tenham acesso a essa mensagem. O tema que vamos abordar hoje é um pouco delicado para algumas pessoas, pois creio que todos nós já sofremos uma perda de uma pessoa querida, se não, já presenciamos de alguém bem próximo de nós. O nosso tema hoje é a verdade sobre a morte, ou melhor, em outras palavras, para onde vamos depois que morremos. O motivo dessa mensagem é esclarecer ali através da Bíblia, essa pergunta que às vezes na nossa mente não tem resposta. Alguma vez já martelou na sua cabeça para onde é que vamos após a morte? Será que é para o céu? Será que é para o purgatório? Ou será mesmo que ali para o inferno, como alguns creem? Bem, para começarmos a falar sobre o tema da morte, precisamos recorrer à Bíblia para entendermos como o homem foi formado. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é nos dito o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, querido, a Bíblia deixa claro que algo interessante aqui. O homem é formado a partir de duas coisas: o pó mais o fôlego de vida. A junção das coisas, dessas duas coisas, é que formam o homem. E algo que muitas vezes passa desapercebido nessa leitura é aqui, ali no final do versículo, a Bíblia deixa bem claro que o homem passou a ser uma alma. Ele não passou a ter uma alma. Para entendermos melhor sobre isso, esses termos ser e ter, nós temos que ir no dicionário e entendermos o significado deles dois. Primeiramente, eu queria lhe mostrar o ter. O ter, o que significa ter? Estar ou passar, receber, passar a possuir, conseguir, achar, etc. Veja que passar a ter é como se eu passasse a ter algo que eu não tinha. É como obter, receber, passar a possuir. E o significado de ser? Existência, ali indivíduo, sujeito, estar, viver, pessoa, criatura, homem. Então veja que passar a ser é algo que eu sou por essência, por existência, uma coisa real, isso é, um ser humano. Então a Bíblia deixa bem claro que não temos uma alma, isso é, não recebemos uma alma, mas a junção de pó mais fôlego de vida, a gente passa a ser uma alma. Veja o exemplo da luz ali de uma lâmpada. A luz em si só, ela não existe. Só se existe se tiver a junção de duas coisas. Primeiro, a corrente elétrica e segundo, ali a própria lâmpada, ali para a luz existir. Veja, se eu tirar a corrente elétrica e deixar só a lâmpada, eu te pergunto, terá luz? Claro que não. Tampouco se eu tirar a lâmpada e deixar só a corrente elétrica, que é energia, haverá luz? Claro que não. Sabe por quê? Porque é mediante a junção das duas coisas que obtemos a luz. É como a vida do ser humano. Se tirar o fôlego, não existe vida, não existe alma, não existe luz. Então veja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Para entendermos melhor que alma ali é uma pessoa, não um ser que sai de dentro de nós, como um fantasma, ou como uma entidade que sai e fica vagueando por aí. Veja o que a Bíblia diz sobre alma em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja algo interessante na nossa crença popular. Cremos que quando morremos, sai ali uma alma de nós e fica vagueando por algum lugar ou vai para um certo local. Veja, se quando eu morro essa alma sai de dentro de mim, por que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá? Ora,
mas não já morremos? Como Deus vai matar uma alma que saiu de dentro de nós se a pessoa já está morta? Aí eu te pergunto, faz sentido? Claro que não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque Deus está falando o seguinte nessa passagem: a pessoa que pecar, essa morrerá. Porque na Bíblia, alma significa pessoa, não ser que sai de dentro de nós e fica ali vagueando depois que a gente morre. E eu, para te provar isso, na verdade, não eu, mas a própria palavra de Deus, nós vamos agora para Gênesis 46, 27, que nos diz o seguinte: e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Agora, veja essa mesma história em Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Veja que biblicamente, alma na Bíblia significa pessoa e não ser que vive dentro de nós, que sai quando morremos. Não, de maneira nenhuma. Ailton, e o que acontece com a pessoa quando morre? Essa é uma pergunta interessante para a gente pensar, você não acha? Vamos ver na Bíblia, né, o que a palavra do Senhor nos diz. Ali em Gênesis 3:19 nos diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornará. Veja, aqui Deus está dizendo para onde o homem iria após a sua morte. Em Jó capítulo 34, versículo 14 e 15, também nos diz o seguinte: se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Percebam que aqui a Bíblia deixa bem claro que o espírito e o fôlego são a mesma coisa. Não é algo que sai de dentro de nós. E o espírito aqui é fôlego. Em Salmo 104, 29 nos diz o seguinte: esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tira a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Fica a pergunta: e o fôlego, Ailton? Fica onde? Porque sabemos que para ter vida precisa ter as duas coisas. Porque o pó volta a ser pó. E o fôlego? Vai para onde? Então vamos recorrer à Bíblia. Vejamos Eclesiastes 2, versículo 7, o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito, que significa fôlego, volte a Deus que o deu. Mas será que a pessoa que morreu não sabe de nada? Será que ela não lembra de alguém aqui na Terra? Como ela estivesse nesse momento, aqui nesse ambiente? Será que ela está feliz? Será que ela está triste? Como é que ela está nesse momento? Vejamos o que a Bíblia diz ali em Eclesiastes 9,5, que é bem claro para nós hoje. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz ao esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas obras ou as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Bíblia deixa bem claro que quando morremos não nos lembramos de nada, nem tampouco estão eles preocupados, como alguns dizem. O fulano deve estar muito triste com a situação que ele vê agora, vendo a sua família nessa situação, depois que ele morreu. Ou está muito feliz ali vendo a sua família crescer. Acho que você já ouviu essa frase dessa maneira. Veja, querido, a Bíblia deixa claro que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque Jó capítulo 7, versículo 9, é dito o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Então, aquela história que nesse momento a pessoa que morreu está muito triste ou muito feliz, onde ela está nesse momento, eu fico até triste em lhe informar, se você cria que era verdade, mas isso não é verdade. Tão pouco como alguns dizem, ela vem puxar o seu pé à noite e nem vai aparecer para você.
Mas a nossa mente fica pensando às vezes, mas eu já vi uma pessoa que morreu. Ou meu amigo já viu uma pessoa que morreu. Ou alguém que você conhece já viu ou já se comunicou com essa pessoa que morreu. Eu te pergunto, será? O que a Bíblia nos diz a respeito disso, né? De ver pessoas? Quem realmente apareceu? Quem foi que elas viram? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o que o apóstolo Paulo nos diz? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Veja, querido, é o próprio Satanás que se transforma nessa pessoa que você deve ter visto, ou alguém que já viu, ou já presenciou, ou já teve um contato. Mas, Ailton, quando fui no centro espírita, quando eu ouvi aquela pessoa que falou comigo, era assim, era ele, o meu ente querido, porque só ele sabia daquele segredo. Eu te pergunto, vocês já ouviram isso também? Eu desculpe te informar, mas vimos na Bíblia para onde vamos depois que morremos e o morto não sabe de coisa nenhuma, nem tampouco ele vai entrar em contato com alguém. Mas como explicar isso? O fato que nesse momento da sua vida existe uma guerra espiritual. Presta bem atenção nisso. Entre o bem e o mal. E nesse momento, anjos de Satanás e anjos do Senhor estão guerreando do seu lado, vendo cada minuto da tua vida. Um para tentar, dos anjos do Senhor, te convencer para a salvação e alcançar o céu, né? E o de Satanás estão lutando para te convencer a não buscar a Deus e não estar nem aí para Ele. E assim te levar para a perdição. Veja, Satanás sabe o que acontece literalmente, vírgula por vírgula, segundo por segundo na tua vida. Tudo ele sabe. Então, quando ele aparece para as pessoas fingindo que são seus entes queridos, ele já sabe de toda a vida dela e revela coisas que só a pessoa sabe. Então, não deixe se enganar, porque tais manifestações, eu posso garantir para você, é o próprio Satanás que se transforma, não aquela pessoa que morreu. Então veja, quando alguém morre, a Bíblia deixa bem claro que ela vai para a sepultura. Sua memória fica no esquecimento, que para ter vida é a junção das duas coisas, o fôlego de Deus mais o pó. E que não temos uma alma, nós somos uma alma. E aquele ente querido, infelizmente, que apareceu para você, não é ele, é o próprio Satanás. Mas vem outra questão nesse momento. Peraí, se eu entendi que quando morre vai para a sepultura, e tudo isso que a Bíblia me ensinou até aqui nesse momento, então não tem ninguém no céu nesse momento que morreu? Será que é verdade? Se a gente vai para a sepultura, não vai ninguém para o céu, porque o pó volta à terra e o fôlego, que é o espírito, que é o fôlego, não significa um ser, vai para o céu. Isso mesmo, meu querido amigo, nem no céu, nem no purgatório e nem no inferno. E não existe essa palavra, isso na Bíblia. E Ailton, mas no inferno? Também no inferno? Sim, meu querido. Quem é o maior pecador, acusador, assassino que existe nesse planeta? Não é Satanás? Aí eu te faço uma pergunta. Deus seria justo em jogar as pessoas nesse momento no inferno quando morrem e Satanás ficar solto, fazendo o que quer? Isso faz sentido, meu querido? Deus não é injusto para fazer tal coisa, não é verdade? O inferno ainda está sendo preparado e nesse momento não existe ninguém lá. A prova disso eu te mostro aqui na Bíblia. O que a palavra do Senhor diz em Mateus 25, 41? Ele diz o seguinte: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja, o inferno está sendo preparado para o diabo e os seus anjos. Mas como o ser humano desobedeceu e não decidiu buscar a Deus nessa vida que ele teve aqui nessa terra, é para lá também que ele vai. Que eu e você possamos escolher Deus nessa vida e não Satanás e os seus prazeres. Mas se não temos
Ou melhor, se não tem ninguém nesse momento no céu e nem no inferno, tampouco ali sequer existe purgatório, porque isso não existe, como é que eu entendo aquela parábola do rico e do Lázaro ali que Jesus conta? Jesus usou o contexto supersticioso, especulativo do povo como uma ponte a fim de confrontar o seu erro com a verdade bíblica e encaminhá-los à própria palavra de Deus. Você já avaliou o quanto o ser humano perde em aceitar superstições e ensinos de homens enquanto professam crer em Deus? Segundo, não existe segunda oportunidade de salvação após a morte. Nessa parábola, ali de cunho popular, o rico injusto, defunto, é retratado em um diálogo pedindo misericórdia a outro defunto, Abraão, o pai da nação judaica. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque ali a língua, porque estou atormentado nessa chama. Está lá em Lucas 16, 24. Duas perguntas aos que insistem em afirmar que tal crendice é ensino bíblico. Eu te faço essa pergunta. Alma tem nome? Língua sente sede? Podem almas do inferno se comunicar com almas do céu? Por meio dessa história, Jesus expõe ali aos ouvintes a completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade de salvação após a morte. Pelo menos dois motivos. Cristo desejava que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade de o homem assegurasse a salvação da alma depois que morre. Isso deve ser entendido por mim e por você. Jesus estava tentando dizer que depois que morre não há salvação. É isso que a parábola está tentando dizer. Primeiro, porque realmente não existe alma imortal. Em Eclesiastes nós lemos isso. Como poderia a alma do rico, mau e injusto viver após a morte, enquanto as Escrituras declaram expressamente, irmãos, nós lemos: a alma que pecar, essa morrerá. Como é que eu posso entender isso? Nenhum ser humano é imortal, somente Deus tem em si mesmo a imortalidade. Se você está duvidando isso, abra sua Bíblia, 1 Timóteo 6,16. A dificuldade para muitos compreender esse assunto não está na Bíblia, pois ela é bastante clara a este respeito. Todo o problema é resultado de assumir essa falsa interpretação ou essa cosmovisão baseada ali em pressupostos gregos, ali neoplatônicos, segundo as Escrituras. Ou melhor, não segundo as Escrituras, segundo as pessoas. A Bíblia deixa bem claro que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Algumas pessoas pensam que Deus soprou uma entidade, uma alma no homem, mas foi a vida. E em terceiro lugar, o objetivo de Jesus nessa parábola era levar os seus ouvintes a fazer da lei e os profetas, isso é, a Bíblia, a sua suprema regra de fé e prática de suas vidas. E o princípio só da Escritura, ou melhor, só a Escritura, né? Assim como alguns dizem. Se assim tivessem feito, seriam salvos da perdição e protegidos contra as novelas platônicas, ficcionais. Note ali que no capítulo 15 e 16 de Lucas, o Salvador é apresentado ali em busca dos perdidos e o tema do arrependimento une estes dois capítulos. Assim como hoje, o Senhor aponta as Escrituras Sagradas, como o único guia divino autorizado para a salvação dos seres humanos vivos. E respondeu Abraão: ele tem os profetas, ouçam-nos. Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir a quem ressuscite alguém dentre os mortos. Ao contar a parábola, Jesus retrata a situação dos seus ouvintes, pessoas supersticiosas, paganizadas, que sem reflexão substituíam o ensino bíblico da ressurreição pela doutrina grega da imortalidade da alma. Isso também acontece no cristianismo da atualidade. Vem outra pergunta. E o ladrão da cruz? Jesus não disse que ele iria para o céu com ele naquele dia? Bem, aí temos outro problema, dessa vez na forma que foi escrita essa passagem. Veja, a versão ali Almeida, revista atualizada, talvez eu e você tenhamos, traduz Lucas 23:43 da seguinte forma: Jesus lhe respondeu:
em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Veja, o problema não está na frase, mas sim em uma vírgula posta na frase. Isso mesmo, pois quando traduziram essa passagem, ali o tradutor, trazendo para nós na língua portuguesa, tinha em sua mente um pensamento errôneo sobre o estado da pessoa após a morte. O entendimento do texto irá depender de onde eu uso a vírgula, ou onde eu coloco a vírgula. Colocando-a depois da palavra, deixa eu te dar um exemplo. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É como eu deixasse a entender que Jesus estava prometendo naquele dia levar o ladrão para o céu. Mas vejam só, agora se a vírgula for colocada depois da palavra hoje, muda completamente o sentido do texto. Você sabia disso? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Veja, Jesus está dizendo ao ladrão que hoje, nesse dia em que está sendo pregado na cruz, nesse dia em que ele está prestes a morrer, ele prometeu um dia ressuscitá-lo e levá-lo para o céu. O termo hoje se refere a um momento no qual Cristo estava fazendo a promessa. Ficou claro isso para você? Eu faço uma pergunta óbvia. Se foi verdade que Cristo prometeu levar o ladrão naquele dia para o céu, por que a Bíblia nos diz, ali em João 20:17, o seguinte: recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhe, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Veja, Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Como ele iria para o céu com o ladrão na sexta, se ele ressuscitou no domingo e disse a Maria Madalena que ainda não havia subido? Eu te pergunto, Jesus é mentiroso? Eu te mesmo respondo, claro que não. Isso só mostra, meu querido, que quando morremos, morremos mesmo. Deixamos de existir. Sabe por quê? Porque o único que prometeu vida na desobediência, sabe quem foi? Foi o próprio enganador, que é o diabo e Satanás. E a declaração que a serpente fez, sabe qual foi? É certo que não morrerás. Foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Mas, todavia, essa afirmação repousa apenas sobre a autoridade de Satanás. E o ruim de tudo isso é que ecoa ainda nos púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi por Adão e Eva. Satanás, nesse momento, está querendo que você acredite nisso. Sabe para quê? Para você viver a sua vida de qualquer jeito, perdido em vícios, álcools, drogas, pornografias, traições e muitos outros pecados que só você conhece, que Deus abomina. Porque se eu morro e vou para algum local fora do corpo, é só as pessoas rezarem para mim, ou acenderem uma velinha, ou se batizarem em meu nome, como existe uma crença aí que em determinada religião que fala isso, que eu alcançarei a minha salvação lá onde eu estou. Nesse momento, eu estou falando para um católico que sempre acreditou que tinha que pedir intercessão para os santos para ajudarem ele. Mas está vendo aqui, ó, na Bíblia, que é a mesma minha, é a mesma tua, que eles estão no pó. E nesse momento eles não sabem de nada. Sendo assim, ele não pode te ouvir, nem tampouco interceder por você. Eu posso estar falando nesse momento também para um evangélico que sempre creu que quando alguém morre, vai para o inferno, ou para o céu, ou talvez para o seio de Abraão. Mas isso não é bíblico, meu querido irmão. Veja, não tem lógica quando alguém morre, vai direto para o céu. Porque a Bíblia nos diz o seguinte ali em João 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
Se quando morremos estamos com Jesus no céu, por que ele vinha ressuscitar as pessoas que estão aqui na terra? Ora, não estão eles no céu? Aí imagina só, Jesus no céu com todos eles ali, né? E quando chegar o certo dia que Jesus vai vir buscar os seus, ele vai dizer assim, olha gente, tá bom demais aqui no céu, mas chegou a hora, aquele dia de vocês entrarem naqueles corpos degradados ali e ressuscitarem novamente. Faz sentido isso para você? Porque se fosse assim, Jesus teria sido muito mal em ter ressuscitado Lázaro. Pense só, porque esse era amigo de Jesus. E aquele que é amigo de Jesus, a Bíblia deixa bem claro que esse vai para o céu. Ele teria sido muito mal em dizer, Lázaro, desce do céu e volta aqui para essa terra, para esse corpo aqui deteriorado. Faz sentido isso, amigo, para você? Claro que não. Sei que é doloroso para alguém nesse momento que está aprendendo isso, que desde pequeno achava que seu amigo, ou irmão, ou pai, amigo, que eu já falei, filho, ou qualquer quem seja, que você amava muito, as pessoas disseram para você, não se importe não, que ele está no local bom agora. Mas eu digo para você o seguinte, irmão, liberte-se, essa mensagem de libertação para você, é Deus que está falando com você nesse momento. Você já ouviu essa frase? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte? Deixa eu te falar uma coisa bem interessante aqui, o que a Bíblia nos diz em João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amigo, ainda existe solução para você que está vivo. E existe solução também para aqueles que morreram. Só existe uma solução. Jesus. Ele que tem a vida eterna. E eu estou falando para você, amigo, nesse momento, que há tanto tempo foi enganado com essa teoria que nós, quando morremos, vamos para o céu, alguns para o purgatório e outros para o inferno. Eu quero dizer para você, meu querido, se apegue a Deus, não desista e busque a Deus enquanto há tempo, porque depois que a gente morre, não há segunda chance. E lembre-se, amigo, no lado de cá da eternidade, não há fim no conflito. Que Deus te abençoe e até a próxima.